Você já ouviu falar na parábola do grão de mostarda? Seja muito bem-vindo ao meu canal de Despertar da Consciência. Eu sou o Felipe. Neste vídeo eu vou falar para você sobre a fé do grão de mostarda. É uma parábola no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, no versículo 20, onde Jesus compara a fé com um grão de mostarda. A história é o seguinte, né? Havia um garoto doente que aparentemente tinha epilepsia ou um demônio estava nele e ele tinha convulsões, etc. E o pai desse menino foi pedir para Jesus curá-lo porque os seus discípulos tentaram, mas não haviam conseguido curar o menino. Então Jesus repreendeu-lhes e falou assim: "Ó, geração de pouca fé, né? Até quando estarei convosco?" E foi lá para curar o menino e curou o menino. E aí os discípulos perguntaram: "Mestre, por que a gente não conseguiu curar o menino?" E Jesus respondeu: "Porque a vossa fé é pouca. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: sai daqui e joga-te ao mar, e ela fará isso. Nada será impossível para vós." Então essa é a passagem. Já se inscreve no canal aí se você não é inscrito, que aqui todos os conteúdos são criados com o intuito de agregar algum valor para a sua vida. Se inscreve para você ajudar o canal a crescer. Bom, existe uma diferença entre traduções. Algumas traduções falam fé como um grão de mostarda e outras traduções falam fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu vou trazer um pouco da minha visão dessas duas traduções para a gente refletir juntos. E é o seguinte: quando a gente fala fé como um grão de mostarda, o que a gente pode interpretar disso, né? A nossa fé ser como um grão de mostarda. Um grão de mostarda, ele tem um destino determinado que é gigantesco comparado a ele, né? Nessa época, esse era a menor semente conhecida. Hoje já se sabe que o morango, na verdade, é a menor semente. O grão de mostarda é a segunda. Mas mesmo assim é muito pequeno. Pra você entender o tamanho de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda, sabe o morango? Na casca do morango não tem aqueles pontinhos brancos? Então, um de mostarda é mais ou menos daquele tamanho ali. E quando ele cresce, a mostarda preta, que também tem mostardas que são pequenas, outras espécies, mas essa mencionada na passagem é uma mostarda preta. Ele, embora seja uma hortaliça, ele cresce quase como uma árvore. Pode chegar até 3 metros. Então cresce, fica enorme, né? E é a maior das hortaliças. Bom, esse grão, ele tem uma fé inabalável, que embora ele seja pequeno, naquele momento, ele tem um destino a ser grande, de ser grande. Ele não sabe como, mas ele sabe que ele vai ser aquilo. E quando ele passa por qualquer momento antes daquilo, ele não tem dúvida, porque está no DNA dele, está no código fonte dele, do que ele está destinado a ser. Ele não pensa assim: será que eu vou ser uma grama? Será que eu vou ser um pé de banana? Não, ele sabe que ele é uma mostarda. E ele vai se tornar um pé de mostarda. Então, a fé é como um grão de mostarda, que é uma fé incorruptível. Você tem certeza daquilo e você não se deixa desviar para outras coisas. Porque muitas vezes a gente define um plano na nossa vida e aí começam a aparecer distrações. E muitas vezes essas distrações acabam nos tirando daquele plano que a gente havia definido para nós mesmos. E nós temos esse livre-arbítrio, esse direito de poder escolher o destino que a gente quer chegar. E essas distrações acabam às vezes prorrogando a nossa chegada nesse destino ou até impedindo que a gente chegue no destino que a gente traçou. Então, todas as filosofias de sucesso concordam que um dos principais fatores para a gente obter sucesso na vida é ter um destino bem definido, uma meta clara. O de mostarda sabe que vai se tornar um pé de mostarda. E durante esse processo, ele não deixa nada interferir naquilo que ele tem que fazer, tem que ser.
para ele se tornar quem ele deve ser. Outro fator interessante também é que a semente de mostarda não pode ser hibridizada. Não dá para misturar os atributos dela com outra semente, com outra hortaliça. E isso é facilmente realizado em todas as outras hortaliças, mas nessa vários, já tentaram e não conseguiram. Então essa semente ela é pura, ela é incorruptível. E é assim que a nossa fé tem que ser. A gente tem que ter um objetivo traçado, bem definido, e tudo que a gente fizer na nossa vida tem que ser em prol desse sonho, desse objetivo. Isso é ter fé naquilo. E é isso que vai realizar. A gente ir sempre na mesma direção. Todas as outras coisas tem que ser em função disso. Que a gente quer realizar, que a gente quer fazer. Sem distração. Apareceu uma oportunidade na minha vida. Essa oportunidade, ela me aproxima do meu sonho ou ela me afasta do meu sonho? Ela aproxima. Então tá jóia. Então é o caminho, tá certo. Ela me afasta. Então isso não é oportunidade de coisa nenhuma. Isso é tentação. Para trás de mim, Satanás. Deixa eu aqui seguir meu caminho, que está muito bem definido. Eu sei onde eu quero chegar e sei para onde eu estou indo. Meu sucesso está garantido. Então é a fé como um grão de mostarda. No outro fala a questão do tamanho, que a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Alguns estudiosos pensam que está incorreta a tradução, que essa versão que diz como um grão de mostarda é mais adequada. Porém, eu acredito que ambas podemos tirar proveito delas e fazer uma interpretação e uma reflexão que nos agrega alguma sabedoria. Por exemplo, a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, uma fé pequenina, uma fé pequena. Vamos lembrar da passagem de Pedro, quando ele estava no barco e ele teve a oportunidade de andar sobre as águas. Os discípulos foram chamados para Jesus para atravessar um rio lá, um mar, não sei, num barco. E eles encontraram uma tempestade durante a noite e Jesus não estava com eles. Jesus mandou eles entrar no barco e atravessar e ele encontra eles do outro lado. E aí, durante a tempestade, Pedro viu Jesus no meio do mar, no meio do oceano, andando sobre as águas. Os outros discípulos ficaram com medo pensando que era um espírito, mas ele conseguiu identificar que era Jesus. E aí ele falou assim: mestre, se é você, me chama para que eu vá para perto de ti. E Jesus falou: vem. E ele acreditou que ele poderia andar sobre as águas, como Jesus estava andando. Então ele saiu do barco e conseguiu dar o primeiro passo sobre as águas. Mas então ele olhou para trás, sentiu medo, viu o pavor dos outros discípulos dentro do barco e afundou. E enquanto ele afundava, ele gritou: mestre, salva-me. E Jesus o tirou da água. E aí Jesus falou: por que duvidaste? Mas ele teve uma pequena fé. Essa pequena fé foi o suficiente para fazer ele conseguir dar um passo sobre a água. Ao invés de condenar ele porque ele duvidou depois e acabou afundando, vamos dar um crédito. O cara teve coragem de sair do barco no meio da tempestade e conseguiu dar um passo sobre a água por causa de uma pequena fé que ele teve. Se ele tivesse uma fé maior, talvez ele conseguisse dar mais passos, ou talvez ele conseguisse chegar até Jesus. Mas uma pequena fé é melhor do que nenhuma fé. Então, uma pequena fé já é capaz de realizar um milagre. Dar um passo sobre a água é um milagre. Então, se a gente tiver uma pequena fé, já é o suficiente para a gente conseguir ter milagres na nossa vida. Porque o que é a fé? Tem uma outra passagem lá em Coríntios, onde Paulo fala assim: andamos pela fé. Algumas traduções diz andamos pela fé e outras diz vivemos pela fé. O que está implicando aqui? Que a fé é uma atitude.
É uma decisão, é uma atitude, é uma ação. Não é apenas um pensamento. Ah, eu tenho fé, mas não faço nada com isso. Pô, sua fé está morta. Ah, eu sinto fé, mas não faço nada com isso. A fé está morta. A fé não é pensar pela fé, porque só o pensamento sem ação é uma fé morta. A fé não é só sentir. A fé também é agir. Andar é uma ação. Viver é uma ação. Então ambas as traduções concordam que a fé é uma ação. Como Pedro teve a ação de sair do barco e dar o primeiro passo na água, mesmo com uma pequena fé. Então uma pequena fé é tudo que você precisa para ter a oportunidade de andar sobre as águas, ou seja, ter a oportunidade de realizar o seu sonho. Porque se você não tiver nem essa pequena fé, aí você não vai agir, você não vai andar, você não vai se mover, você não vai ter essa ação. E toda jornada tem que ter um primeiro passo. Às vezes você não sabe qual que vai ser o segundo passo, mas o primeiro você sabe, porque é onde você está agora, então é só dar um primeiro passo. Uma pequena fé é suficiente para isso. E uma coisa é garantida, que se você não se mover, se você não agir pela fé e dar o primeiro passo, é garantido que você não vai realizar o seu sonho. Agora, você dando o primeiro passo, você tem a oportunidade de realizar. Pode ser que dê certo, pode ser que você consiga. Pode ser que você consiga andar sobre a água. E é essa pequena fé que vai fazer isso. Ao longo do caminho, sua fé vai ter que ser fortalecida através da perseverança, lidando com os desafios. Por quanto tempo você é capaz de caminhar num destino, numa rota, sem chegar à recompensa? Existem muitas pessoas que insistiram durante anos antes de conseguir concretizar a sua visão, antes de conseguir concretizar a sua promessa, antes de conseguir concretizar o objeto da sua fé. Então, por quantos anos, por quanto tempo você vai ser capaz de continuar andando pela fé, vivendo pela fé, acreditando que a sua visão vai se concretizar? É isso que vai definir se você vai conseguir sair do barco e chegar até Jesus ou se você vai afundar no meio do caminho. É a sua perseverança. A perseverança de continuar agindo pela fé. E é importante um ponto definido a respeito disso, de agir pela fé, porque às vezes a gente sente medo e a gente pensa, será que eu não estou tendo fé porque eu estou tendo medo? Bom, o que vai definir é a sua ação, o agir. O sentimento, ele pode não estar adequadamente. Você pode estar com um sentimento ali até negativo na hora de tomar uma ação. Mas se você tomou uma ação, você já teve uma pequena fé. Mesmo você estando com o sentimento com medo. Imagina um momento onde a pessoa tem que decidir se ela vai ou se ela fica. E aí ela tem uma pequena fé para fazer ela ir. Mesmo que a fé dela não seja grande o suficiente para fazer ela não sentir medo, pelo menos se ela tiver uma pequena fé ao ponto de agir, ela já consegue mover montanhas. Ela já consegue ir em direção ao seu sonho, ao seu objetivo. E aí na história de Davi, fala o seguinte, ele venceu Golias, né? Certo, ok. Só que tem um detalhe muito importante, que quando ele foi pegar as pedras para atirar no Golias, que foi com uma pedrada que ele venceu Golias, ele escolheu as 5 melhores que ele encontrou, as mais redondas, as mais perfeitas, as que iam permitir que ele desse um tiro mais preciso, mesmo que ele só precisou de um. Ou seja, ele fez o melhor dele. Ele contava com Deus, ele contava com a ajuda de Deus para derrotar o inimigo, mas ele fez o seu melhor. A parte dele, ele escolheu as melhores pedras que tinha disponível ali naquele momento para ele atirar.
as mais esféricas, né? As mais redondinhas. Aqui é permitir uma mira mais precisa. Então, a gente tem que ter fé, mas fazer a nossa parte. A nossa parte é uma ação. Mover-se pela fé, andar pela fé, viver pela fé. Isso implica ação. Não é só pensamento, não é só sentimento, é também ação. Você pode entender tudo sobre frequência, energia, frequência e vibração. Você pode conseguir sincronizar o seu cérebro e o seu coração para emitir ondas e atrair exatamente a oportunidade que você deseja. Mas você vai ter que ter uma ação para agarrar. Você vai ter que tomar uma decisão de agir para conseguir aproveitar a oportunidade que você atraiu para você mesmo. Então, a fé está totalmente conectada, ligada a essa questão da ação. Gratidão por você ter assistido até aqui. Acredito que eu consegui agregar um pouco de valor para você a respeito da fé. Esse é mais um vídeo da série sobre fé que eu tenho feito aqui no canal. Vou deixar o link dos outros vídeos aqui embaixo na descrição. É muito legal, se você não assistiu, que você assista, pois acredito que vai colaborar para juntos nós estarmos fortalecendo a nossa fé como irmãos. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Envia para pessoas que também estão na caminhada da fé como você, estão no caminho da fé. E Deus abençoe. Até a próxima.